Olá! Vamos começar nossa aula hoje de Geografia do 8º ano. A semana passada nós estudamos sobre paisagens naturais do continente americano e africano. Dando continuidade hoje, vamos ao clima e vegetação desses continentes. Posso dizer para vocês que alguns elementos eles influenciam o que forma os domínios morfoclimáticos. Mas o que são domínios morfoclimáticos? São a interferência destes elementos, como o relevo, o clima, a vegetação. Isso faz com que a hidrografia, esqueci de dizer. Isso faz com que forme esses domínios morfoclimáticos. Mas antes da gente explicar um pouco de cada um deles, eu quero dizer para vocês que o continente americano, ele tem vários tipos de climas e vegetações. Esses climas e essas vegetações são vários no sentido de que o tamanho do continente, certo? Ele é latitudinal, ele vai do polo norte ao polo sul, praticamente. Então, a gente pega climas frios, climas quentes, tipos de vegetações rasteiras, florestas tropicais e por aí vai. Já no continente africano, ele é o continente mais quente do planeta. Ele incide justamente quase todo o continente na zona temperada intertropical. Então, isso faz com que ele tenha o clima mais quente do planeta, como eu já tinha falado anteriormente. Gente, o clima e a vegetação da América. Podemos dizer as zonas climáticas, que são os climas, que nós temos vários, mas eu posso destacar aqui equatorial, posso destacar aqui o clima temperado, o clima frio, polar também, tá? O polar também podemos destacar, o desértico e outros tipos de clima. Podemos falar também da vegetação da América. Essa vegetação é bastante distribuída. Como eu já comentei para vocês, existe a vegetação mais rasteira, a mais alta, como a floresta amazônica, que é uma das, que fica justamente no clima equatorial. Então, isso tem chuva todos os dias, é muito úmido lá, certo? Podemos destacar também o deserto gelado, tá? Aqui na América do Sul, no Chile, no Peru, nós podemos destacar na Argentina, certo? E vários tipos de climas, vegetações, relevos, podemos dizer que é muito diversificado. Gente, a vegetação de coníferas, ela fica localizada no clima frio, que fica lá para o Canadá, certo? Podemos dizer também o clima e a vegetação central do Brasil. Alguém lembra? Pensou aí? Eu posso dizer para vocês que é o clima tropical e a vegetação de savanas e cerrados. Eu digo savanas, mas significa a mesma coisa de cerrados. Eles ficam localizados mais ou menos ali na região centro-oeste do Brasil. Também tenho que destacar para vocês que, falando sobre clima e vegetação no nosso continente americano, a gente remete à nossa cidade, tá? Nós podemos dizer que o clima da nossa cidade é o clima semiárido, do qual eu não exemplifiquei, que é um dos climas que tem no nosso Brasil. Mas na nossa região, aqui da cidade de Angicos, no Rio Grande do Norte, o clima é semiárido, certo? E a formação vegetal, que é a mesma coisa de bioma, é a caatinga. Nós conhecemos bem a nossa vegetação. Então, aqui eu quis exemplificar para melhor compreensão. Já que nós estamos falando do continente americano, eu gosto de remeter ou ao nosso país ou à nossa cidade. Então, vamos falar sobre os domínios morfoclimáticos. O primeiro que eu vou destacar para vocês é o domínio polar e frio. Posso destacar as florestas de coníferas. Vocês lembram daqueles pinheiros de Natal, muito tradicional nos Estados Unidos? Eles enfeitam, ele tem formas de cone, certo? Porque a folhagem, quando as neves caem nela, elas deslizam mais rapidamente. Então, típica das regiões dos domínios polares e frios.
Destaco para vocês também os domínios temperados e subtropicais. Aqui eu dou exemplo para vocês das pradarias e araucárias. Araucárias é um tipo de vegetação da região sul do nosso Brasil. Posso destacar assim. São umas árvores que parecem um guarda-chuva. Vamos pensar dessa forma. Ok? Então, eu destaco esses dois exemplos nesse domínio temperado e subtropical. Posso também comentar com vocês sobre os domínios tropicais. Dou exemplo da floresta amazônica, imensa, diversificada, riquíssima. Posso também falar para vocês sobre os cerrados, que eu já comentei, que significa a mesma coisa de savanas, tá? Essas savanas que eu posso dizer a vocês na região centro-oeste, já tinha comentado, né? Voltei aqui falando a mesma coisa. Mas vamos lá. Os domínios da aridez da América, nós podemos destacar aí o deserto da Patagônia, outro, formações rasteiras e o deserto do Atacama, tá? Que fica no norte do Chile e sul. E o mais seco de todos os desertos, certo? Então, vamos dar continuidade. Clima de vegetação da África. Paramos um pouquinho do da América, que já conhecemos alguns domínios morfoclimáticos, e vamos partir agora para a África. Lá no início da filmagem eu disse que a África é o continente mais quente do nosso planeta. E eu vou destacar para vocês alguns climas, como equatorial, tem no nosso Brasil, tropical, da mesma forma, desértico, lá se destaca o deserto do Saara, tá? É muito conhecido em filmes, de livros, pesquisas pela internet. Podemos destacar também o clima mediterrâneo, certo? Temperado e frio de montanha. Destaco para vocês alguns tipos de vegetações que se destacam parecido com o nosso também, como a floresta equatorial e tropical, floresta subtropical, as savanas. Lembram-se que eu falei para vocês que savanas eram as mesmas coisas de cerrado? Só que nas savanas africanas existem aqueles grandes animais selvagens que nós não temos no continente americano. Eu falei para vocês isso na aula passada, alguns exemplos. Posso destacar também para vocês as formações místicas e desérticas, como eu já citei o exemplo do deserto do Saara, mas existem outros desertos no continente africano. Então, já que a gente, relembrando aqui, aprendeu que os domínios morfoclimáticos são fatores, elementos como clima, vegetação, hidrografia, relevo, vamos falar desses domínios morfoclimáticos lá da África. Destaco primeiro para domínios de tipo mediterrâneo, tá? É uma vegetação arbustiva e esparsa, tá? Produzem olivas. As oliveiras, elas dão o fruto, vamos dizer assim, que faz o azeite de oliva, que é muito saudável e recomendado na alimentação para vários problemas e para a nossa saúde em geral, não é? Vamos falar também do domínios desérticos e semidesérticos. Esses domínios, eles estão localizados assim lá no deserto do Saara, tá? A maior parte, porque é bem extenso lá. Então, já falei para vocês que o deserto do Saara é o maior deserto do mundo. E posso dizer para vocês também que existem oásis mesmo. São escassos, mas existe no meio do deserto aqueles onde tem água, vegetação, um clima mais agradável. Mas eu digo para vocês que o deserto serviu de caminho desde os tempos mais antigos para muitas caravanas, tá? E durante o dia é extremamente quente e durante a noite muito frio, ok? Outro domínio lá da África é o domínio semiárido do Sahel. O Sahel, gente, é uma faixa, uma fronteira, vamos dizer assim, e esse clima predomina lá, o semiárido. Então,
o crescimento demográfico dessa área está aumentando, entre as outras coisas. Posso dizer também para vocês o domínio das savanas e florestas africanas, tá? Então, essas savanas e essas florestas, elas são características lá do continente também. Eu falei de algumas florestas aqui no continente americano, como a amazônica, e eu destaco aqui essas florestas africanas. Como eu já falei anteriormente, exemplo de muitos animais que vivem nessas florestas, tá? Eu quero falar uma coisa muito importante, que é a questão dos recursos hídricos. Gente, a água é uma preciosidade, é uma joia que a gente tem que cuidar, tem que preservar. Sabemos que muitos procuram água e não tem. Pelo mundo, gente, a água é abundante, só que ela é mal distribuída, certo? O Brasil, ele dispõe sozinho de 12% da água do planeta, distribuída em águas subterrâneas, lagos, rios, isso, ok? Continuando, cerca de 97% da água do planeta está nos mares e oceanos. Então, água salgada, não é? 3% restantes são gelo. Nós sabemos que o gelo, a água é doce, mas 3% está congelado, tá? Vamos dizer assim, meio terço dessas águas, desculpem a expressão, um terço dessas águas estão em aquíferos, então mais difícil acesso, estão no subsolo, subterrâneos, certo? E essa água doce do planeta, ela é pouquíssima, é 2,5% de toda a água do planeta. E o homem, ele não cuida direito, tá? Nós não cuidamos direito. Nós jogamos lixo, nós poluímos de várias formas os rios, lagos, oceanos, e isso acarreta grandes problemas. E com esses problemas, acarretam também o encarecimento dessa água. Porque para tratar, para purificar essa água, se gasta, e isso gera para a gente pagar isso. Coisas que nós podíamos evitar. Posso dizer para vocês que, por isso, enfrentamos grandes crises, tanto no continente americano como no africano, crises hídricas, a falta de água. Destacamos o continente africano, que sofre muito mais. Há pessoas lá que vivem com menos de 5 litros de água por dia. Gente, se o recomendado é beber 2 litros de água por dia e os outros 3 litros, como é que vai lavar? Como é que vai fazer a comida? Como é que vai fazer a higiene? E aí depende de todos nós, para que a gente preserve esse bem tão precioso. Outra coisa que eu tenho que destacar é que 70% da água é destinada para a agricultura, 22% para a indústria, tá? Então, é isso que passa no nosso livro, a importância da gente preservar, não só a gente do continente americano e o do continente africano, mas todo mundo preservar esse bem tão precioso. Para finalizar, eu falo do Lago Chad. Ele fica lá nos Chad, Níger e Camarões, no continente africano. Com o passar do tempo, muito tempo, ele foi diminuindo, porque as pessoas não cuidaram, foi tirando para irrigação, para agricultura, para pecuária, e aí ele hoje está muito reduzido, tá? Então, é para demonstrar a vocês a nossa falta de cuidado, de planejamento dos nossos recursos naturais, porque eles findam. Se a gente não cuidar do que a gente tem, a gente vai ficar sem eles, e aí nós vamos sofrer bastante. Eu espero que vocês tenham compreendido a aula de hoje. Foi um pouco extensa, mas era necessário. E nós nos encontramos na próxima aula.